Olá, pátria amada Brasil. Eu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 16 de abril de 2026, quinta-feira, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Se você crê em Deus, tenha certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Salmo 1, versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém? O Salmo 1, do versículo 1 ao 3, ele faz referências a um ser humano justo que busca justiça, de acordo com a Bíblia. E do 4 ao 6, ele faz referência a um ser humano injusto, que vive aí dissolutamente essas duas situações. Vamos aqui ver o versículo 5, aprender com essa palavra, que o versículo 5 começa fazendo esta afirmação: Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Eu quero destacar aqui duas situações, dois aspectos, porque essa expressão afirma isso. Ele fala de perversos e fala de juízo. Primeira coisa, quem são os perversos na perspectiva bíblica? São aqueles que negam Jesus como Senhor e Salvador. Lá no final da explicação sobre perverso e menos perverso, tá certo? Mas discute isso, tá certo? Primeira coisa que essa expressão diz, os perversos. Então, os perversos, na perspectiva bíblica, são aqueles que não creem em Cristo como Senhor e Salvador e de certa forma, existe uma maldade na sua mente. O convertido tem uma maldade também. O que é a diferença? É que o convertido sufoca essa maldade com a presença do Espírito de Deus e ele deixa de ser perverso no sentido peculiar da palavra, de fazer perversidade intencionalmente. Amém? Então, a expressão fala dessa primeira coisa, desse perverso. O perverso é aquele que não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele vai dizer, não prevalecerão no juízo. Quem? Os perversos não prevalecerão no juízo. Existe um juízo final, de acordo com a Bíblia. Se você não crê, se você é daqueles que pensa a vida é aqui agora, o que importa é agora, eu vou aí e tal, o negócio é bom, vamos lá, show de bola, vamos para cima e tal. Se você pensa desse jeito, que a vida é só aqui e agora, mas a Bíblia ensina, essa expressão fala desse juízo final, que os perversos não prevalecerão no juízo final. O que significa esse juízo final? É que Deus trará um juízo sobre a terra. E os perversos, aqueles que aderiram, e apenas às vezes uma questão religiosa, é muito religioso, é muito isso, é muito aquilo, mas Cristo está ali em segundo plano, não, Cristo não é o centro da sua vida, e aí serão condenados eternamente. Há uma condenação eterna, não se engane. Tá certo? Então, o Salmo 1, no versículo 5, fala dessas duas condições, dessas duas características, dessas duas situações, de que existem os perversos, que são aqueles que não creem em Cristo, e que para esses existe um juízo final. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Eu vou ler só o 14 e o 15, que diz assim: Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é o juízo final. É uma denominação para inferno, não vou explicar isso agora, já expliquei em outros momentos, mas assim, o juízo final é para onde irão todos aqueles que viveram na terra, não creram em Cristo e morreram sem crer. Tá certo? Porque haverá uma ressurreição, já expliquei isso também, tanto dos que creram como dos que não creram, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Então, querido, o juízo final é o lago de fogo, vida eterna, separação eterna de Deus para todo sempre, amém, sem chance, sem nenhuma chance mais de reconciliação com Deus, porque não creu enquanto estava vivo. Amém? E o versículo 5 do Salmo 1 continua dizendo, nem os pecadores na congregação dos justos, tá certo? Olha, para Deus e na Bíblia, ímpios e pecadores são a mesma coisa, tá certo? Para facilitar assim, é um ímpio, é um pecador. É um pecador, é um ímpio. Por que é pecador? É ímpio, porque é ímpio e pecador. Amém? Tá certo? Então, ímpio e pecador, ele tem o mesmo sentido. E ambos estarão no juízo final.
E quando ele diz, lá anteriormente, quando ele diz que os perversos não prevalecerão no juízo final, ele vai dizer, nem os pecadores na congregação dos justos. A congregação dos justos é os salvos que estão aqui na terra. São justificados por Deus por essa fé em Cristo. É o que nos justifica diante de Deus. Vou já ler um texto para nós, tá certo? Então, nem os ímpios, nem os perversos prevalecerão no juízo, que são os que não creem em Cristo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação dos justos hoje. Ah, pastor, você é justo? De acordo com a Bíblia, justo, porque sou justificado pela fé em Cristo. E procuro ser justo em tudo que eu faço, porque sou justificado por Jesus, tá certo? Isso é uma grande diferença. E para o juízo final, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, nem agora, nem no juízo final, porque a congregação dos justos no final vão estar eternamente com Deus. Estou falando de dois aspectos. A igreja de Cristo aqui na terra hoje, que crê exclusivamente em Cristo, o pecador, o injusto, o ímpio, não vem, não prevalece, não se encaixa. Ele precisa se converter, nascer de novo, para poder ser justificado. Nem se encaixa agora e nem no futuro. Tá certo? Se você é preciso compreender isso e ter essa compreensão de fé. Amém? Então, o ímpio e o pecador são a mesma coisa e estarão no juízo final. Congregação dos justos, tanto no tempo presente como no futuro, quando a igreja de Cristo, aqueles que creem em Cristo, estarão com Cristo eternamente. Os que não são justificados são ímpios, são pecadores, são perversos porque não creem e não terão parte nem na congregação dos justos e nem no reino eterno de Cristo, que é o reino dos justos, está certo? Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, Paulo ensina o seguinte, quando ele começa a falar da justificação pela fé, ele diz o seguinte, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso entender que Cristo é meu Senhor, é o meu Salvador, tenho paz com Deus mediante essa fé e estou justificado diante de Deus. O que justifica não são as minhas ações, o que justifica não é ser bonzinho, o que justifica não é ser mal, ou ser isso, ou ser aquilo, o que justifica não é ser rico ou ser pobre, o que justifica não é ser um sacerdote ou ser um ladrão, não. O que justifica é entender que a fé em Cristo é que ele justifica diante de Deus. Amém? Então, eu quero concluir te ensinando ainda o seguinte, olha. Qualquer outro meio de tentativa de ser justificado diante de Deus, a não ser pela fé exclusiva em Jesus Cristo, que morreu na cruz como oferta, derramou o seu sangue como ali libação pelo pecado da humanidade, sem essa fé exclusiva em Cristo, ninguém tem acesso nem à congregação dos santos, nem ao reino de Deus, nem está livre do juízo final. Isso é uma verdade bíblica que eu estou te ensinando neste dia e que você possa abrir seu coração para Deus e crer em Cristo. É fácil, é tão fácil que a pessoa desvaloriza, né? Quando começa a fazer um negócio, vem para cá que você vai ganhar dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Isso, aí começa a botar um monte de coisa, aí você quer acreditar. A cruz é real, o sacrifício de Cristo foi real, o derramado sangue de Cristo foi real, a ressurreição foi real, a volta de Cristo é real, o juízo de Deus no futuro é real, a justificativa para quem crê hoje é real. Amém? Por isso eu quero terminar dizendo o seguinte: tem ímpios que são mais cruéis. Por exemplo, o nosso sistema governamental do Brasil, esse governo cópto ladrão que ontem derrubou a CPI do crime organizado por conluio do Congresso, de parte dos senadores com o STF mais o Legislativo, entendeu? Porque são criminosos, são cruéis, são ímpios, são pecadores, estarão condenados, tem chance de se arrepender hoje, você entenda isso. Então, tem uns que são mais cruéis aos nossos olhos, tá certo? E tem aqueles que nós vamos dizer assim, esse não é tão cruel não, a pessoa tão boazinha, tão coisa, mas, querido, não é por ser mal ou por ser bom, no conceito humano, é por não crer em Cristo que nós não somos justificados diante de Deus. O inverso disso, como já li em Romanos 5:1, é por crer em Cristo que nós somos justificados diante de Deus. Portanto, não é por ser mal ou bom no conceito humano,
mas é por ter essa convicção de fé em Jesus Cristo, a nossa justificativa para a eternidade com Deus. Deus te abençoe. É uma breve explicação, é uma breve reflexão. O desejo do meu coração é que você abra seu entendimento, leia as Escrituras, leia a palavra de Deus. Olha, Mateus 22, 29 diz que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Leia a Bíblia, ela vai te orientar. Tenho plena convicção disso. Cada dia que eu leio a Bíblia é um aprendizado novo, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, a cada dia. Ela não é uma coisa estática. Há uma ação espiritual na palavra e nós vamos sendo abençoados por ela. Estou aqui te abençoando. Amém? Não é por ser bonzinho, não é por ser malzinho. É por crer em Cristo que nós somos justificados. E o Salmo 1 diz que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação dos justos, hoje, dos que creem e vivem pela justiça da fé, e a congregação dos justos no futuro, porque estamos justificados diante de Deus por essa fé. Estão livres do juízo. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a nossa nação. Olha, eu sou pastor, mas eu também sou brasileiro, tenho identidade, tenho título de eleitor, CPF. Quero te fazer uma recomendação, faça uma reflexão, olhe para esse governo é perverso, ele é socialista, marxista, comunista, mentiroso, corrupto, ladrão. Pense um pouco, não é questão de lado, não é questão de ser esse ou esse, é uma questão do sistema de governo que é perverso. Pense nisso, esse sistema não funcionou em lugar nenhum do mundo, o Brasil está mergulhado nessa ditadura e as pessoas de bem precisam estar trabalhando, orando, se esforçando para que a nossa democracia seja restaurada, para que possamos viver em paz aqui. Porque se você tem essa fé, querido, está justificado para um reino eterno de Deus, isso é claro, não tem problema nenhum. E você vai viver aqui também, não importa as circunstâncias, mas a Bíblia também ensina que nós devemos orar, nos esforçar para que possamos ter dias melhores na nossa vida enquanto aqui na terra. Por isso devemos ter consciência disso, mesmo como cristão. Você que é um pastor, você ouvir isso aqui, você fica, política e religião. Meu amigo, não é política e religião. É uma questão de ser certo ou errado, justo ou injusto. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia. Temos estudo da palavra de Deus hoje aqui, quinta-feira. Então venha, 19h30. Deus te abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.